Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Eu dando uma olhada aqui nessa Bíblia nova, tá? Tava dando uma lida nela. Me deparei com um estudo bem interessante, tá? Que é a Bíblia de Estudo do Discipulado. Essa daqui tá na Nova Almeida atualizada. Então vou dar uma lida para vocês, tá? Eu vou ler um capítulo inteiro aqui de Números, tá? Tem um trechinho de Salmos também. E aí eu vou chegar num estudo que tem a ver justamente com caráter, tá? E muito interessante mesmo. Aqui a gente tem noção realmente da qualidade dessa Bíblia de Estudo, tá? Então vamos lá, ó. Capítulo 30 de Números, a respeito de votos. Moisés falou aos chefes das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo o que prometeu. Quando, porém, uma mulher fizer um voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando na casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, não lhe disser nada, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que souber disso, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor perdoará isso a ela, porque o pai se opôs. Porém, se ela casar, ainda sob seus votos ou dito irrefletido dos seus lábios, com que a si mesma obrigou, e seu marido, ouvindo-o, não disser nada no dia em que souber disso, serão válidos os votos dela, e ela terá de observar a abstinência a que se obrigou. Mas se seu marido o desaprovar no dia em que souber disso, e anular o voto que estava sobre ela, bem como o dito irrefletido dos seus lábios, com que a si mesma obrigou, o Senhor perdoará isso a ela. Quanto ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se ela fez voto na casa de seu marido, ou com juramento, se obrigou a alguma abstinência, e seu marido o soube, mas não lhe disse nada, e não desaprovou o que ela fez, todos os votos dela serão válidos, e ela terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Porém, se o marido anulou os votos no dia em que ficou sabendo, tudo que saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência a que se obrigou, não será válido. O marido dela anulou os votos, e o Senhor perdoará isso a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para se humilhar, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se o marido, dia após dia, não disser nada, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porque não disse nada no dia em que ficou sabendo. Porém, se ele anular os votos algum tempo depois de os ter ouvido, levará sobre si a iniquidade dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito do marido e sua mulher, e a respeito do pai e sua filha moça, se ela estiver na casa de seu pai. E tem também aqui o Salmo 15:4. Salmos 15:4. 15:4 Salmos, tá certo. Aquele que, a seus olhos, tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor, aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Deixa eu entender melhor aqui, gente. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor.
aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. 15:4. Vamos aqui, a nota de rodapé aqui, ó. Tem por desprezível ao que merece reprovação. Jura, cumpre o que prometeu. É uma pessoa de palavra. Quando diz que estará com você, não o deixará só. Quando dizemos a alguém que nos encontraremos com ele no certo dia e hora, esse horário não pertence mais a nós. O entregamos àquela pessoa. A fidelidade exige que nós cumpramos essa palavra. A única forma íntegra de não comparecer é se pedirmos à pessoa que nos libere e ela fizer isso. Isso inclui compromissos com nosso cônjuge e com nossos filhos. Tem a ver com relação à palavra, compromisso. Bem, como eu falei, o estudo tá na parte de caráter, tá? Manter a palavra. 1. Quando alguém não cumpre com sua palavra, como você se sente? 2. Por que Deus insistiria na importância de mantermos nossa palavra? Qual é a importância da independência no ato de prometer alguma coisa? O que significa jurar e cumprir o que foi prometido, mesmo com prejuízo próprio, que é o que está falando lá em Salmos? Você tem uma área na qual precisa se esforçar mais para manter sua palavra? Qual? Aí tem um estudo opcional aqui em Eclesiastes 5, de 2 a 7, Mateus 5, 37 e 12, 36 e 37. Manter a palavra. Precisamos manter nossa palavra porque seguimos um Deus que mantém sua palavra, conforme Isaías 40, de 6 a 8 e 2 Timóteo 2, 11, 13. Somos reflexo dele, somos seus discípulos. Se não formos fiéis, se não mantermos nossa palavra, as pessoas terão justificativas para dizer que não lhes interessa o nosso Deus. Quando damos nossa palavra, existe apenas uma forma de não cumprir com ela sem sermos injustos: pedir que a pessoa a quem foi feita a promessa nos libere dela, conforme aquele salmo que a gente leu, 15:4. Se ela não o fizer, teremos que manter nossa palavra. Quando não mantemos nossa palavra, acabamos mentindo. Juntamos força com o pai da mentira, conforme Salmo 63, 11, João 8, 44 e Romanos 1, 25. Em certo sentido, o mundo pode ser dividido entre dois tipos de pessoas: os fiéis e os infiéis, os que mantêm sua palavra e os que não a mantêm. Infelizmente, muitas vezes encontramos pessoas infiéis que se dizem ser seguidores de Jesus ou membros da igreja. Elas falam que estarão no lugar combinado na hora e não aparecem nessa hora. Elas se comprometem e não cumprem combinado. Dizem que farão tal trabalho ou tal tarefa e não fazem. Os infiéis causam dor para Deus e para as pessoas ao seu redor, conforme Provérbios 25, 18 e 19. Simplesmente não dá para confiar neles. Em contraste com isso, há os fiéis. Eles cumprem suas promessas. Seu sim é sim, conforme Mateus 5,37 e Tiago 5,12. Em meio a um futuro imprevisível, eles criam um espaço seguro e confiável por meio de suas promessas e suas palavras, conforme a introdução em 1 Tessalonicense. Aí tem um estudo anterior que provavelmente não tem a ver com manter a palavra, mas tem a ver com o caráter, tá? Então tá aí, gente. Chegamos ao final aqui desse breve estudo, tá? Eu achei interessante compartilhar com vocês para que vocês realmente entendam certas coisas com relação a caráter e manter a palavra, e também para mostrar um pouquinho mais dessa excelente Bíblia de estudo, tá? Muito boa mesmo. E é isso, gente. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.